abençoado, vamos continuando aqui a nossa reunião. Vamos estar na palestra de número 221, a nova identidade, parte 2, porque nós falamos parte 1 e semana passada nós não trouxemos a ministração nesse contexto. Mas vamos dar sequência para terminarmos assim esse assunto e passar para a igreja, que nós devemos trazer a nossa nova identidade. Baseado lá em 1 Coríntios 15, 47, 48 e 49, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, que era uma igreja ainda em 1 Coríntios bem problemática, com muitas confusões da carne, e ele vem chamando a atenção dessa igreja para que ela mudasse de atitude. Como? O primeiro homem, capítulo 15, versículo 27, explicando: o primeiro homem formado da terra é terreno. 47, isso. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno? Isso explicando para a igreja. Tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Olha que explicação rica para uma igreja confusa daquela. Mas como Paulo estava instruindo que eles não sabiam disso, então não pode se cobrar de quem não sabe nada. Não pode, você não deu instrução, como é que vai cobrar? E Paulo explicando: olha, o primeiro homem da terra é terrenal, o segundo homem é o celestial. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, e eles entendiam bem, porque Paulo já havia explicado para eles as atitudes de um homem ainda que se vê terrenal, né? Um homem praticando as coisas da terra, né? E ele diz: como trouxemos a imagem do que é terreno? E ele falou: olha, nós trouxemos essa imagem, tá? Isso não foi Deus, não. Deus criou e você trouxe essa imagem do terreno: adultério, lascívia, ira, discórdia, facção, inveja, glutonarias, bebedices, ciúmes, né? E coisas semelhantes a essa. Então Paulo falou: olha, vocês trouxeram o terrenal, esse é o terrenal. O homem que mata, o homem que engana, o homem que... aqui ele diz tais coisas, né? O estuprador, que na época não se contava, né? Então muitos viciados de drogas, os que fazem isso correr, né? Então ele diz: olha, como nós trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então Paulo mostra para eles que agora havia uma outra natureza a ser manifestada através da sua pregação sobre a vida dos homens. Havia uma nova natureza a se manifestar. E essa natureza teria que trazer, quando ele diz trouxe, ou tragam, então não é uma coisa que vai acontecer no estalar do dedo. É um verbo que exige o quê? Dedicação. Você tem que trazer agora. Como que é que eu vou trazer? Então eu vou te explicar. Então comece a explicar Paulo como trazer a imagem do celestial. Aí nós colocamos alguns capítulos e versículos e algumas frases aqui para nós entendermos esse andar, para que a nossa vida seja uma vida de alegria no Senhor. E ele vê que realmente nós, obedecendo, estamos às 14 epístolas de Paulo para nos levar ao celestial. E eu pude colocar aqui
né? Tem a pregação da primeira parte, não vamos deter muito nela lá, mas vamos dar sequência. E eu coloquei aqui que através, depois da cruz, houve uma nova ordem, e é trazida por nós, filhos de Deus, e devemos trazer o quê? A imagem do celestial. Então essa nova ordem depois da cruz é que manifesta no terceiro céu, levado por Paulo, para ele ter instruções para que nós andemos diferenciados na terra. E nós vimos que essa turma toda de crente hoje não faz muita diferença pelo mundo. Por quê? Porque eles não têm a direção da palavra, que muda o quê? Mente e coração. Então muda o quê? Atitudes. E nós precisamos de mudar de atitude, abençoado. Mas só com esse celestial que será necessário. E através da graça pregada nos revela essa identidade. Agora, para você manifestar a identidade celestial, você tem que conhecer a sua identidade terrenal. Sem conhecer a luz da palavra, o terrenal, você não consegue entender o celestial. E Paulo vem trazendo isso assim, com uma categoria tremenda, mostrando quem somos nós na carne. Porque tem pessoas que, não conhecendo a sua carne, dizem: mas eu não sou tão ruim assim não. Que, no entanto, aponta as pessoas que ele acha que é ruim. Não é isso? Ele acha que ele não é tão ruim assim, e ruim é tal pessoa. Você viu o que a pessoa fez, menina? Que isso? Como é que teve coragem de fazer aquilo? Olha, ele não sabe quem ele é, porque se ele soubesse, ele não falava isso não. Não fala. Por quê? Ele tem que descobrir que ele é tão ruim quanto aquele que está fazendo as coisas ruins. Só que ele não teve, foi ainda oportunidade. Mas que ele tem capacidade de fazer, ele tem. Porque o poder do mal está sobre todos os homens. Todos os homens têm o poder do mal. Agora, tem uns que destaca mais por causa do contexto de vida dele, e outros destaca menos por causa do contexto de vida dele, pela educação, pelo nível socioeconômico, cultural que ele teve, sossega ele um pouco. Mas esse leão está dentro de todo mundo. Está em todo mundo, porque a palavra nos dá isso aqui, ó. Então, a graça pregada, o que ela faz? Ela mostra as duas naturezas, a carnal e a celestial, da qual nós somos. E Paulo aqui vai nos mostrar o carnal, que ele era também. Lá em Romanos 7, 18 ao 25, o que Paulo mostra aqui para nós? E ele é o nosso apóstolo. Se nós queremos aprender sobre vida celestial, vamos nos espelhar em Paulo, que ele diz: como eu fui imitador de Cristo, sejais meus também o quê? Imitadores. Então, se você quer encontrar o celestial, é por aqui, ó. Romanos 7, 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o que acontece? O que acontece na carne dele? Não habita bem nenhum. E quando se fala do apóstolo Paulo, todo mundo: Paulo foi um grande homem de Deus, um santo, que, no entanto, eles colocam, né? Santo Paulo, né? São Paulo, como se ele não tivesse feito nada. E ele mostra aqui quem ele era.
Porque eu sei que em mim, eu sei. Ele não era surpreendido mais por nada que ele poderia fazer. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Então ele sabia que havia o bem na vida dele, mas havia um mal que o corrompia de tal maneira que ele não conseguia fazer o bem. Então nós estamos vendo um São Paulo, um santo homem de Deus, que foi levado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora de um corpo, não sei, Deus o sabe. E ele ouviu palavras o quê? Inefáveis de poder. E ele relata aqui agora: porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Porque Paulo recebeu uma divisão, o espírito e carne. E quando você está no espiritual, aí você passa a conhecer quem verdadeiramente você é. E o que você é, ele diz, não habita bem nenhum. Então saiba que na tua carne, na sua natureza, na sua sabedoria humana, não existe bem, existe o mal. E ele manifesta de acordo com o contexto. Nós somos pegos constantemente nisso aí. Você está vendo uma reportagem, ou alguém veio e falou algum mal que um camarada fez com fulano, com ciclano, você diz, se fosse comigo. Não é verdade? Eu matava esse desgraçado. Olha aqui. É lógico que nós estamos no Brasil, que se falando não se dá nada por causa da democracia. Tem país que você falar isso, você está lascado, companheiro. Ele te prende na hora. Então essa natureza má está em todos os homens. Depende do contexto que ele está vivendo. E que agora no Espírito da Graça você descobre isso. Aí tem diferença. Aí tem diferença. Então ele vem dizendo, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Olha aí, abençoado. Você tem que descobrir quem é você e eu naturalmente. Porque você só tem condições de frear você mesmo se você descobrir o mal que você pode fazer. Ele diz, eu quero fazer o bem que prefiro, mas não consigo. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então você aqui, debaixo dessa graça, sendo instruído por Deus, crescendo na graça, você vai parar de fazer o mal? Não. Não vai. Não vai. Porque Paulo aqui já estava num nível tremendo espiritual. Ele já estava num nível de comando aqui. Ele diz, cara, mas eu não consigo deixar de fazer o mal. Eu não consigo parar de fazer o mal. O bem eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu não consigo. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz. Aí que está a questão. Tirou aí. Já não sou eu quem faço. Que o sistema, por falta de conhecimento, diz que esse que faz o mal é quem? É o diabo que entrou no meu corpo. Só que na graça nós somos retratados ao vivo e a cores que tudo depende de mim.
Tudo depende de você. Ninguém é culpado de nada. Quem faz sou eu, quem faz é você. Não tem essa. Então ele diz, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo era judeu, e ainda a semelhança de pecado ainda estava destacado nele. E ele fala aqui para judeus. E sim o pecado que habita em mim. Então Paulo estava tratando, porque as 14 epístolas de Paulo, abençoado, eram um preparo de alguém que era judeu, saindo do judaísmo para viver a graça. Então havia muitas ainda lembranças na cabeça deles, porque eles já viviam a lei quase 2000 anos. Então a coisa estava bem fermentada ainda na mente deles. E ele olhou isso. O pecado que habita em mim faz isso. Eu ainda não morri totalmente para ele. Eu faço lembrar disso aí. Agora, veja bem. Então o que acontece aqui? Nós somos gentios. E vimos lá em Romanos 2 que nós gentios não temos lei. Não temos lei. Se não tem lei, não tem pecado. Porque o que mantinha, o que forçava a lei era o quê? O pecado. O pecado a lei que fazia lembrar do pecado. É o que ele está falando aqui. E o pecado que habita em mim, não é o pecado, é a lei que habita em mim. Porque é a lei que faz lembrança de pecado. Aí o que eles fizeram? Judaizaram o cristão, o gentio. E o gentio pensa que ele hoje é o quê? Pecador. Se ele pensa em pecado, ele tem que pensar na lei que fuzilava ele. Porque a alma que pecar, e a bananeira dá o quê? Banana. O pecado produz o quê? O pecador produz o quê? Pecado. Então ele se sente condenado. Porque Paulo aqui estava expressando condenação. Falou, se eu pequei, a alma que pecasse morrerá. O rosto de Deus está virado contra todos aqueles que pecam contra ele. Então Paulo estava numa situação aqui, explicando aos romanos o que acontecia no interior das pessoas. E que nós agora precisamos de trazer o celestial para anular esse carnal, para não sermos condenados. Lá em Romanos 8, né? Dando sequência aqui, depois dessa aí, tia, dá sequência. Você não pôs, não. Aqui está Romanos 7, de 8 a 21 e Romanos de 8, 1 e 2. Não, mas você não colocou. Então Paulo diz em Romanos 8, 1, depois dessa fala aqui de Romanos 7, ele diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então depois ele explicando essa situação da natureza dupla que nós temos, carnal e a espiritual, e ele na carnal, ele diz, eu não quero fazer o bem, eu não quero fazer o mal, e sim o bem, não consigo fazer o bem, mas faço o mal. Ele diz, como é que eu vou sair dessa? Aí ele, por ter sido levado por Cristo ao terceiro céu, ele diz, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o pecado não tem mais domínio para me punir se eu cometo erro perante o Senhor, é lógico. Então não há necessidade daquele sofrimento, daquela angústia, de pedir perdão ao Senhor e de se sentir um condenado porque cometeu o mal. Não há mais necessidade disso, porque em Cristo nós somos lavados e remidos completamente. Não há pecado nem para o judeu e nem para o gentio lembrar mais, porque na cruz do Calvário ele tomou todos os nossos pecados.
E o sangue dele nos purificou de tudo. Então, o pecado não tem mais domínio para te levar ao desespero se você cometer um erro. Olha, abençoado, você sabe que o desespero está da cobrança de quando você faz o mal? Principalmente nós que somos cristãos, somos de Deus, quando você comete por acidente, não mais premeditado, vamos dizer assim, você cometeu um mal, você lembra de quem? Do Senhor, imediatamente. E da sua palavra e dos anjos. Diz, nó Deus, o que eu fiz? E se você não tiver esse conhecimento que já nenhuma condenação há em Cristo Jesus, você entra em ato de contrição, entra na carne, aí um abismo chama outro abismo. Mas se você mantiver com a mente limpa perante o Senhor, aquele mal que você cometeu, ele não vai trazer danos na sua vida, como trazia outrora. E você vai conseguir administrar isso melhor na sua vida. Porque o peso da condenação foi tirada. Porque você está trazendo o quê? O celestial. E para conhecer o celestial, você tem que conhecer o carnal, sua natureza carnal. Eu tenho que conhecer a minha natureza carnal. Porque senão, abençoado, eu não consigo ficar livre desses males. E vendo aqui em Efésios 2, 1 ao 6, Paulo vem dizendo aqui, olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos do quê? Da desobediência. Então, quer dizer, se você não vem para um centro educativo para ser instruído, o espírito da desobediência continua na vida da pessoa. Então, ele tem uma vida o quê? Atribulada. Ele é filho, mas ele não quer aprender, porque aprendendo e obedecendo, esse espírito de tribulação, de lutas, que muitas vezes vem sobre uma pessoa, isso sai. Por quê? Porque você está buscando uma nova identidade e sabe que nenhuma condenação há sobre você, mesmo errando. Nós estamos fazendo uma apologia do erro? Não. É porque não tem jeito. O homem natural, ele continua errando. Por quê? Porque ele foi criado para isso. Por isso que Paulo diz, olha, você quer sair dessa margem dos erros? Traz agora o celestial sobre você. Porque aí você e eu andaremos em novidade de vida. E não em erros que nós cometíamos, que todo erro tem a sua consequência. Não é porque não há pecado e Deus não leva mais em consideração, não quer dizer que tem consequência, tenha. Porque nós estamos vivendo numa sociedade de homens, de seres que quando comete um erro, ele retorna e te traz tristeza. Não há condenação por parte de Deus, mas para a sociedade que eu vivo não é legal. Eu não vou ser bem visto pelas pessoas, não é verdade? E agora, trazendo o celestial, aí começa uma nova natureza. No versículo 3 ele diz, entre os quais também nós andamos outrora. Então Deus quer que as coisas velhas nossas ficam onde? E agora temos novas atitudes, porque o reino de Deus tem limites, e você que vive debaixo do reino, e eu que vivo debaixo do reino, tem que haver mudança na minha vida e na sua vida, porque senão qual o sentido dessa graça? É desgraçar mais? Não pode. Então eu e você temos que ter atitudes que sirva de louvores na boca de muitos. Sirva de louvores na boca de muitos. Olha, ele é diferente. Ela é diferente. Olha a situação que eu estou vendo eles vivendo e a atitude deles é diferente.
Olha, eu gostaria de ser desse jeito. Porque nós estamos trazendo o celestial, e o celestial impacta as pessoas. Porque todo mundo quer buscar uma vida melhor, e o que a sociedade tem, que é carnal, não tem nada de bom por aí. A gente vê cada dia as coisas piorando, né? Então, nós andávamos outrora, Paulo diz, antes de vocês conhecerem essa graça, outrora vocês andavam desse jeito, segundo as inclinações da vossa carne. O que é inclinar? Tender para aquilo. Eu tendo para isso aqui, isso é legal, eu não tenho domínio, mas eu vou lá, você está tendente àquilo. Então, isso ele está dizendo que ficou para onde? Para trás, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, os filhos da ira, como também os demais. Porque nós fazemos exatamente o que os filhos da ira fazem. Paulo está dizendo, vocês não podem fazer isso mais. Vocês não podem fazer isso mais, porque eu estou trazendo para vocês uma nova imagem. Como nós trouxemos a imagem do terrenal, o estragado, eu estou dizendo que vocês devem agora trazer o celestial, que é o certo. É o que vai ter louvores do Senhor e da cobertura angelical. Porque você está ouvindo uma palavra que tem poder, abençoado. Ela é viva e eficaz. Ela vai mudar a vida dos corações dos filhos de Deus. Você vai ser uma nova criação. Eu vou ser uma nova criação, porque essa palavra, ela é transformadora, regeneradora. Você tem que ouvir e ser obediente, não desobediente, como são os filhos da ira. Você tem que dizer, eu recebo, Senhor. Paulo aqui, quando ele falou, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele falou, Senhor, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Me ajuda aí, o Senhor me mostrou algo terrível, que eu não sabia quem eu era, agora eu estou sabendo quem eu sou. Diabo puro. Só fico perturbando. Eu matei, eu encarcerei, eu chicoteei pessoas, Paulo disse, eu sou o pior de todos, eu sou o maior pecador da terra. Mas eu estou vendo que há solução para mim. E aí a vontade veio nele. Agora eu tenho que trabalhar isso. Como trouxe a imagem do terrenal, esse homem criminoso, esse assassino, esse perseguidor, esse camarada terrível, que as pessoas, quando ouviam o meu nome, eles tremiam nas bases. Eu agora parto para o celestial, o homem bom de coração. E que tem testemunho agora, porque trouxemos uma imagem terrenal errada, vamos trazer agora uma imagem celestial. Como? Ouvindo isso aqui, que ele diz aí, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, porque ouve a palavra e não diz, recebo, e não quer mudar. Esse é os filhos das trevas, entre os quais nós nos encontrávamos, segundo a inclinação da terra, da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e era por natureza filhos da ira. As pessoas olhavam, você é do diabo, rapaz. Você é o capeta. Então agora tem que haver o quê? Mudança. Diga, mudança. Não vai ser por força nem por violência, mas por ouvir e por obediência. Porque a palavra ela muda quando você é obediente a ela. O que é ser obediente? É acatar na íntegra o que ela está falando contigo. E você diz, eu tenho que mudar.
Isso é obediência. Você submeteu à vontade de Deus. Então, aquelas áreas que estavam obscuras na nossa vida, que todos nós temos, não fica colocando um dedinho, ponta para o camarada, tem 3, imediatamente. Então, vamos ser inteligentes, sabemos que somos maus. Então, para julgar alguém que está fazendo mal, eu tenho que saber primeiro que eu sou mal, porque senão eu julgo. Um julgamento temerário, não é um julgamento legal. Eu devo julgar todas as coisas, é o que está escrito, né? Reter o que é bom ali. Então, lá em Gálatas, vamos ver aqui, 5, 19 ao 21, ele vem dizendo: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Então, essa é a obra da carne. Nós somos da carne ou do Espírito? Do Espírito. E estamos conhecendo as obras da carne, que está em nós. Assim é? Tem que ser bem definida para a gente ser liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí ele vem dizendo: são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Então eu sou feiticeiro? Sou. Você é tudo, meu irmão. Mas eu não bato pemba, é porque você não teve oportunidade. O seu contexto não levou, mas você faria isso aí. Quantas vezes você quis um pai de santo, ou uma mãe de santa, ou um pastor rezador ali? Lá, feitiçaria, meu irmão. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni. Então há primeiro uma prevenção, uma chamada de atenção, para depois vir a cobrança. Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então isso aqui não é para nós. Isso é para os da carne. Nós somos o quê? Espirituais. Então isso não serve para nós, porque nós não praticamos isso. Você pode cometer alguns erros desse aqui, não é bom não. Mas se cometer, foi um erro de percurso. Agora, se você praticar, aí é filho da ira? Não é filho da desobediência, dos filhos das trevas. Então o caminho está obscuro e pode acontecer coisas não muito ingratas na minha vida, porque eu estou como filho da ira, da desobediência, praticando o que já me foi pregado, me preveniram disso e eu continuo fazendo. Eita! Aí a coisa pega. Aí pega e pega com força. Então nós somos 5. Vamos ver o outro aqui, Tiago. Só para avançar um pouquinho. Em 1 Coríntios 2,14, anda para frente aí, depois nós voltamos um pouquinho. 2,14. O homem natural, que é o carnal que nós falamos, que tem aquelas obras da carne toda, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha, então nós estamos trazendo o que? O celestial, e mostrando o carnal, que você vai ter que deixar o carnal para fazer o espiritual. Ele vem dizendo: o homem natural não aceita as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Não vou fazer isso não. Então você é homem natural, você não é homem espiritual. Porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem
espiritualmente. Então, se eu rejeito as coisas espirituais, abençoado, eu sou filho da ira, filho da desobediência. Cometer o erro, eu vou cometer, porque Paulo não falou? O bem que eu quero, esse não faço, mas o que eu não quero, esse é fácil. Miserável homem que sou. Mas eu sei que em Romanos 8:1 está dizendo: já nenhuma condenação há para mim. Se eu cometi o erro, eu fiz num acidente, eu não planejei isso, ou se planejei, hoje eu não planejo mais, porque agora eu tenho uma mente espiritual. E eu não sou homem natural, eu sou homem espiritual, e aceito as coisas do Espírito de Deus. Elas não são loucura mais para mim, porque eu as entendo e as discerno espiritualmente na minha vida. Então minha vida hoje é uma vida de o quê? Abençoado. Lá em 1 Coríntios 15:50, ele vem dizendo: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Olha aí. Então, se a pessoa entra na prática da carne, ele não pode herdar o quê? O reino de Deus. E nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu não sou corrupto. Nós somos o quê? Celestiais. Então ele diz: como trouxemos a imagem do terrenal, que é corrupto, mas eu não sou, porque eu sou filho de Deus, sou um abençoado de Deus, eu vou trazer o quê? A incorruptibilidade, que nós estamos falando sobre o quê? Transformação. E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você entra nesse discurso, na sua vida, você vai ver que você vai resistir tudo que é mal. Porque maior é aquele que está em nós, na mente, e você tem uma mente espiritual que você tem poder para dizer: eu rechaço isso na minha vida, eu não aceito mais, porque eu estou trazendo o celestial, eu sou filho do Deus Altíssimo, e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele tem poder para resistir à carne, que ele conhece bem, e sabe o mal que ela pode trazer sobre ele, não só carnal, mas espiritualmente também falando. Lá em Romanos 8, 7, 8, só para nós terminarmos, o que acontece quando uma pessoa está vivendo na carne? Hello, acorda aí. Por isso, o pendor, quer dizer, o tendência da carne é inimizade contra Deus. O troço pega. Você ser inimigo de Deus? O inimigo de Deus está, não é no falar, mas está no quê? Na prática de vida. Por isso, o pendor, a tendência da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que também os favores são o quê? Minguados. A cobertura parece que não está assistindo aquele abençoado. Por quê? Porque ele mostrou uma inimizade. O que é inimizade? A carne e os pensamentos. Por isso que há uma luta. Ele diz lá em Gálatas 5, ele diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então o que você tem que fazer? Alimentar mais o seu celestial, porque o seu celestial vai resistir à tentação da carne. Você fortalecido espiritualmente, a carne vai pedir, você diz não. Você vai resistir. Então você não e eu não seremos inimigos de Deus. Assim é, abençoado.
Então, os que inclinam para a carne são inimigos. Os que inclinam para o Espírito são filhos. E isso é o que? Ouvir a palavra da graça. Fortalecer na mente para poder resistir o tempo mau. Assim é, abençoado.